A paz do Senhor, queridos professores, irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, aqui para mais um estudo. E hoje estaremos falando aqui sobre a lição 13, que tem por título Perseverando na Fé em Cristo. Então, nosso texto áureo se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, a verdade prática da nossa lição nos traz o seguinte texto. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A nossa leitura em classe nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 até o 17, que diz assim a palavra do Senhor. Você pode aí acompanhar com a sua Bíblia ou na sua lição. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, deste a tua meninice, sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, esta é a leitura da nossa lição, né? Alguns objetivos apresentados por este tema nesta lição, nós temos aqui. O primeiro objetivo é mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Segundo objetivo é enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E o terceiro objetivo é considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. Então, temos aqui este tema, né? A introdução da nossa lição diz o seguinte: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar de a Bíblia, de a palavra de Deus. E isso insere a superioridade das Escrituras, né, como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Vamos lá. Temos o nosso primeiro tópico aqui, falando sobre diante das heresias é preciso perseverança. Então, no primeiro ponto nós encontramos aqui os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístola pastorais, juntamente com a epístola de Tito, né? Destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis.
e a expressão falsamente chamada ciência, né, sem dúvida é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegar ao ápice no século II. Irineu de Leão, em 135 a 204, combateu o tal sistema em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. Os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Então aqui nós vemos, nesse tema, a perseverança, né, na fé em Cristo. Ela se distingue daquela expressão teológica, perseverança dos santos. Então, os presente aqui estudo diz a respeito aqui a insistência do crente em se manter fiel diante das perseguições e heresias e rejeitar qualquer ensino contrário à palavra de Deus. Então, nós vivemos numa sociedade pluralista, com uma vasta diversidade de crenças e práticas, e algumas com até roupagens, né, aparentemente bíblicas, outras mais ousadas, declarando sua oposição contra a Bíblia. Qual a nossa atitude diante dessas heresias? Por que e para que aprender e se manter inteirado no ensino? Então, algumas perguntas aqui, né, como qual o fundamento da nossa fé? Então, por que isso? Por causa dos falsos mestres que nós já lemos aqui nesta lição. E aqui nós vemos, além de falarmos dos falsos mestres, nós temos aqui as heresias, né? Diante das heresias é preciso perseverança. O Senhor, ele adverte a sua igreja contra os falsos profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 15 até o 20. E no sermão profético, nós vemos pronunciado ali em Jerusalém, na última semana do seu ministério terreno, né? Jesus, ele inclui os falsos cristãos, como fala em Mateus 24, versículo 4 e 5. Já os apóstolos, eles nos advertem contra os falsos apóstolos e falsos mestres, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segundo ponto da nossa lição diz o seguinte: a experiência apostólica. Então, olha aqui. O apóstolo elogia a perseverança de Paulo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessa perseguição, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membra da igreja. Quando olhamos para esse segundo ponto do primeiro tópico, aqui nós vemos a exortação paulina. O apóstolo Paulo, ele exorta a Timóteo a permanecer na fé em Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, ali ele diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Então aqui, visto que Timóteo aprendeu de sua mãe Eunice, uma judia piedosa, e também aprendeu de sua avó Loide,
Atos capítulo 16, versículo 1. E também 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. E depois, mais à frente, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, também aprendeu do próprio apóstolo, a quem ali, né, o chama de verdadeiro filho na fé, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Então, essa perseverança, ela diz respeito à fidelidade do cristão em se manter na fé diante das perseguições e diante das heresias. E esse é o sentido desse capítulo. A herança espiritual que Timóteo recebeu do lar e o aprendizado apostólico são as Sagradas Escrituras. Como diz 2 Timóteo 3:15. Ali uma expressão bíblica alternativa para as Escrituras Sagradas, ou a Bíblia, né? Já logo no versículo 16. Então, o único instrumento moral, o único instrumento espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade e da nação e da família, as Escrituras Sagradas. No terceiro ponto aqui do primeiro tópico, ali diz o seguinte, a nossa lição: entendendo o querer. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, é mais que um simples desejo, mais uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Então, a experiência do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias são prenúncios dos últimos tempos. Ele apresenta alguma coisa nesse sentido. Nas epístolas pastorais, principalmente nas duas ali a Timóteo, né? Pois ali nós vemos que se destacam também pelo seu caráter apologético. São ali refutações às heresias contra os gnósticos. Como diz 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, né? Há genealogias intermináveis. Também 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e Tito capítulo 3, versículo 9, né? E a ciência. Então, a expressão falsamente chamada ciência, né? 1 Timóteo 6:20, lá na Almeida Revista Corrigida, tem essa expressão. Sem dúvida, é um combate ao sistema gnóstico que chegou ao ápice ali no século II. Mas hoje temos diversas frentes e são diversos grupos cujos pensamentos e doutrinas divergem da teologia evangélica. Mas nem por isso deixamos, né, de manifestar o nosso respeito e afeto pelos seus seguidores, conforme nos manda o Senhor Jesus e seus apóstolos, né? Mateus capítulo 7:12 e Marcos 12:29 até o 31, e também Romanos 13:9-10. Mas sem deixarmos de defender a palavra de Deus, a verdade bíblica. Então, embora Irineu de Leão, ele tenha combatido o tal sistema em sua obra contra as heresias lá em 180, né? As seitas gnósticas já existiam nos dias apostólicos. O apóstolo Paulo, ele está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos emergentes e os judaizantes, os falsos, né? Então, ali 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz, doutores da lei. Tito capítulo 1, versículo 10 fala, doutores ali da lei da circuncisão. E em Tito 1:14 fala, e as fábulas judaicas. Então, a exortação de Paulo a Timóteo, né,
era essa, como está lá em Mateus capítulo 24, versículo 13. Permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Então, esta aqui, de acordo com o ensino de Jesus, no seu discurso profético, né? Quando Jesus mesmo falou, mas aquele que perseverar onde, pastor? No que, pastor? Perseverar até o fim no que, pastor? Perseverar até o fim na palavra, firmemente na verdade, firmemente nas escrituras da verdade, será salvo. Mateus 14, 13. Então, nesse discurso escatológico, ele fala da aparição de muitos cristãos, Mateus 24, 4 e 5, guerras e calamidades, né, do versículo 6 e 7, e também crise religiosa, versículo 11 e 12, tá? No quarto ponto, nós temos aqui características dos enganadores. A lição diz o seguinte: o termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goes, né? Uma palavra que aparece uma vez só no Novo Testamento. E nenhuma na Septuaginta, usada na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres, em nada difere dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. Então, quando falamos aqui, né, as características dos enganadores, eu vejo aqui a crise religiosa, né? A crise religiosa. Hoje vivemos aqui em nosso tempo. A crise religiosa, ela aponta para o crescimento da apostasia nos últimos anos e tem alcançado proporções estarrecedoras. Não só com o aparecimento dos falsos profetas, mas também de fundadores de movimentos religiosos heterodoxos, como fala Mateus capítulo 24, versículo 11. Então, estas coisas levam as pessoas à frieza espiritual e ao indiferentismo religioso, como diz o versículo 12 de Mateus 24. O apóstolo Paulo, ele afirma que a apostasia generalizada é coisa para os últimos tempos. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 3, e também ele falou em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Agora, o conhecimento destas coisas leva o crente a esperar com paciência e também a suportar as perseguições religiosas, né? E de toda ordem, né? Então, o cristão na atualidade, ele está vivendo no meio de uma sociedade perversa e corrupta, como fala ali em Filipenses capítulo 2 e 15. E muitas das vezes pensando em abandonar a fé. Então, o apologista cristão desse período apostólico, ele sofre perseguição por causa daquilo que crê e pelo erro que combate. Então, não somente diante das heresias, mas também das perseguições. Nós devemos manter a perseverança. Não devemos desanimar. Mas, se ele conhece o sinal dos tempos, ele resiste às tentações e persiste até o fim, porque sabemos que o tempo está no fim. E essas passagens apresentam um duplo sentido quanto à salvação. Ali diz, ela será física. E analisando à luz de Lucas capítulo 21, versículo 18 e 19, ali engloba também a salvação da alma, que é a salvação espiritual. Então, vale também para a perseverança na fé em Cristo, independente desse período do princípio das dores, tá? No segundo ponto, no segundo tópico da lição, ali tem o seguinte tema:
aprendendo, sendo inteiramente ou inteirado e sabendo. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro ponto do segundo tópico diz o seguinte: de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? O contexto em 2 Timóteo 3, 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras. As escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que o versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem? Em sabendo de quem o tens aprendido. Então, no plural grego, tinon, né? Literalmente, dos quais. Isso permite a seguinte tradução. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã? A nova tradução linguagem de hoje, né? Pois conhece aqueles que de quem aprendeu, nova versão, tradução aqui, confiar naqueles de quem você aprendeu desde a infância. Então nós temos aqui algumas traduções bíblicas, né? Seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Loide e ao próprio apóstolo Paulo. Então, por que é necessário aprender e se inteirar e saber? O aprendizado é uma prática inerente à fé cristã. A arte de ensinar é tão antiga quanto a humanidade, pois é de suma importância no processo de perpetuar e propagar costumes, leis e cultura. Onde há ensino, há mestres envolvidos. A Bíblia está repleta de referência a ensinos e mestres. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo e aparece na lista dos dons da graça de Deus, lá em Romanos capítulo 12, versículo 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Essa é a vontade de Deus desde o limiar da história do seu povo. Encontramos esse ensino desde o Antigo Testamento. E Moisés prescreveu essa doutrina para ser aplicada diariamente no lar a partir da fase infantil. Como diz ali Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, né? E o ensino na cultura judaica era de responsabilidade da família. Mas era uma das funções também dos profetas. Deus os levantou, Deus os preparou e os inspirou para ensinar e admoestar os hebreus sobre o perigo da idolatria. Então, eles eram instrutores, ungidos e divinamente escolhidos para instruir a nação a viver na presença de Javé. Como diz Oséias capítulo 12, versículo 10. Então, os profetas tinham também a responsabilidade de tornar conhecida a revelação divina e anunciar as coisas futuras. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22. Então, Deus ele sempre quis que o ser humano conhecesse a sua vontade e somente ele sabe o que é bom para as suas criaturas. Por isso, é importante aprender e ficar inteirado das sagradas letras. Então, no segundo ponto da lição, o segundo tópico diz, permanecendo firmes nas sagradas letras. Nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu, o que acredita ou de que foste inteirado, por duas razões principais. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido. Segundo, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina.
Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. E esse princípio vale para os nossos dias. Então, o ministério de Jesus se baseava numa trilogia. Primeiro, pregar o evangelho, ensinar, curar enfermos e libertar os oprimidos pelo diabo, como fala Mateus 4:23. Então, os nossos pioneiros, eles iniciaram o trabalho no Brasil seguindo esse padrão. E é assim que procedemos ainda hoje. Não só no Brasil, mas na Austrália, em todos os lugares aonde a palavra chegou. As duas principais palavras gregas usadas no Novo Testamento para o ensino são didaquê, né? Instrução, ensino, né? E didascalia, que quer dizer ensino, doutrina, né? Essas palavras transmitem a ideia tanto do ato de ensinar como a substância do ensino. Então, a primeira aparece para indicar os ensinos gerais de Jesus. E essa nós encontramos em Mateus capítulo 7, 28 e João capítulo 7, versículo 16 e 17. E também para a doutrina dos apóstolos, encontrado em Atos capítulo 2, versículo 42. Já a segunda possui o mesmo sentido. Mateus capítulo 15, versículo 9 e Marcos 7, 7. Então, é nas epístolas pastorais que elas aparecem com o sentido mais rígido de crenças ou corpo doutrinal da igreja, como fala em Tito capítulo 1, versículo 9. No terceiro ponto aqui do segundo tópico, aqui nós vemos que a Bíblia é divinamente inspirada. Então, a lição diz o seguinte: está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus, né? Termo grego, theopneutos, né? Theopneutos, que quer dizer inspirado por Deus, ou divinamente inspirado, que vem das palavras theos, né? Deus, e pneu, que quer dizer respirar, soprar. Então, é oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial é único da palavra dos profetas, a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus. E é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. E nenhuma literatura no mundo possui essas prerrogativas. Então aqui nós vemos que o ensino de Jesus, ele abrange valores espirituais. São instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área social e espiritual, contribuem na construção de uma sociedade piedosa e civilizada. Libertam o homem da ignorância e da cegueira e protegem os cristãos de serem levados por todo o vento de doutrina, como escreveu o apóstolo Paulo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. E o Senhor Jesus Cristo ainda hoje escolhe homens e mulheres para o exercício desse sublime ministério. Fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Tá? Presta atenção. O discipulado não é opção. O discipulado é mandamento divino para a
edificação e crescimento espiritual de cada cristão. E isso, ou por isso, por si só, já revela a importância do ensino no ministério. O que muitos líderes hoje, têm deixado a desejar. Estão mais preocupados com movimentos, com festas, né? Com heresias, né? Talvez até teatros, mas não querem alimentar o povo, ensinar o povo. Por quê? Porque conhecendo a verdade liberta. E hoje muitos andam até dentro da igreja, mas ainda estão cegos. Por quê? Por culpa de alguns líderes que não têm ensinado o seu povo a palavra do Senhor. Tá? Terceiro tópico diz o seguinte: tendo as escrituras como fundamento. Então aqui nós vemos a autoridade apostólica. A lição diz: a igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos no Novo Testamento, sabendo que essa é a vontade de Deus, e se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escrituras inspiradas. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento quanto aos apóstolos do Novo Testamento. Então, as religiões mundiais e os seus movimentos dissidentes, né? Delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada e a autoridade bíblica deriva a sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso insere a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras, né? Como Timóteo, nós sabemos que temos aprendido da Bíblia por meio da igreja, visto que a escola bíblica dominical ou a escola teológica cristã é sua maior agência de ensino, né? Então, nossas crenças, nossas práticas se fundamentam na palavra de Deus. Não existe fonte mais segura do que a palavra de Deus. E nós precisamos se manter na palavra de Deus, primeiro porque é a vontade de Deus e porque ela é inspirada por Deus. Quando nós vemos ali em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, aonde Paulo fala: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça e a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nenhuma literatura no mundo possui essas prerrogativas. Agora, nós temos aqui, né? Quando falamos e lemos aqui a autoridade apostólica, nós temos a abrangência. Abrangência, em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então, o Antigo e o Novo Testamento. Agora, nós vemos o manual de Deus, além de ser valioso para os 4 propósitos pastorais. A Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir e para instruir em justiça. Não sabendo, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Então, estaríamos à deriva do mundo sem essas palavras, pois elas nos levam a Cristo, à luz de Cristo. Então, olha só. Olhando para as seitas, muçulmanos e mormons, nós vemos o islamismo, ele rejeita a Bíblia, tá? Dom McCurry, que serviu como missionário durante 20 anos entre os muçulmanos, ele afirma que entre 95 e 150 anos depois da morte de Maomé, os teólogos islâmicos, em debate com cristãos, descobriram grandes disparidades entre os seus relatos e os bíblicos. Então, os teólogos islâmicos, eles descobriram que Alá, o Alá do Alcorão, não é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. E o Jesus do Alcorão não é o mesmo do Novo Testamento. A mensagem bíblica é uma, e a do Alcorão é outra, é diferente. Não podemos aceitar o equívoco do seu profeta resolverem ensinar que a Bíblia foi falsificada por judeus e cristãos. Não. No entanto, não há registro de que Maomé e os califas ortodoxos alguma vez tivessem atacado a Bíblia. O Alcorão parece reconhecer a autenticidade das escrituras sagradas dos judeus e cristãos. Quando diz, e depois deles, quem é eles? Profetas. Enviamos Jesus, filho de Maria, corroborando a Torá que o precedeu e lhe concedendo o evangelho que insere orientação e luz corroborante do que foi relevado na Torá e exortação para os tementes. E isso se encontra lá no Alcorão, né? Capítulo 5, versículo 46. Então, também nós temos aqui outro trecho, né? É possível que esse Alcorão tenha sido elaborado por alguém que não seja Deus. Outro sim, é a confirmação das revelações anteriores a ele e a elucidação do livro indubitável do Senhor do Universo. Está lá no livro de Alcorão, né? 10:37. Então, os termos profetas e revelações, entre parênteses, são interpolação do tradutor. Ou não se trata aqui, portanto, de glossas, né, acrescidas por nós. Não. Na primeira passagem canônica, né, se afirma que Jesus e o Evangelho confirmam ali a Torá, uma referência à lei de Moisés. E a segunda relata ser o Alcorão, a confirmação das revelações anteriores, ou seja, as escrituras sagradas dos judeus e cristãos. Então, o versículo encerra chamando a Bíblia livro indubitável do Senhor do Universo. Agora, os mormons, eles afirmam acreditar na Bíblia, mas com certas restrições. O artigo 8 das suas regras de fé declara, abre aspas, ele diz, cremos ser a Bíblia a palavra de Deus. O quanto seja correto sua tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Fecha aspas. Isso aqui são registros dos mormons, da doutrina dos mormons. Mas no livro Regras de Fé, de James el-Talmage, né? No qual ali ele explica suas confissões de fé, ele afirma, não há e não pode haver uma tradução absolutamente fidedigna desta e de outras escrituras.
E mais adiante, na mesma página, ele recomenda que os mormons leiam a Bíblia, distinguindo entre a verdade e os erros dos homens. Então, olha só, isso mostra ser a restrição, quanto seja correta a sua tradução, né? Então, nada mais que uma maneira sutil ali dos mormons de dizer que não creem na Bíblia. Agora, o livro de Mórmon chama de nécios os que procuram a Bíblia, né? Como fala lá, tu, tolo, dirás, temos uma Bíblia e não necessitamos mais de Bíblia. Teríeis obtido uma Bíblia se não fosse pelas mãos dos judeus? Tá ali, né? Segundo Nefe 29:6 da Bíblia dos Mormons. Então lá diz isso. Eles, né? Eles chamam de nécio os que procuram ler as escrituras sagradas. Agora, quando falamos de outra seita, as testemunhas de Jeová, aqui o fato de afirmar simplesmente que reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus, em si mesma não é o bastante. Por quê? Pois há grupos que defendem essa crença, mas são unitaristas, como ali as testemunhas de Jeová e unicistas, né? E como a voz da verdade. Então a questão delas em relação à Bíblia é diferente. Nenhuma delas nega a inspiração divina e a autoridade bíblica. O problema é que a autoridade espiritual delas, como as testemunhas de Jeová, são as publicações de sua religião, principalmente ali a revista A Sentinela, né? Então é muito comum ver as testemunhas de Jeová nas praças e nas esquinas oferecendo a quem interessar um curso bíblico gratuito, que na verdade trata-se de um curso sobre a sentinela, tá? E ali elas acrescentam que ninguém no mundo, qualquer que seja o seu grau de instrução ou de erudição, jamais poderá compreender a Bíblia sem a ajuda da sentinela. Olha só. Olha que, né? Que forçada. Então, finalizamos aqui reafirmando o que vem sendo dito desde o primeiro capítulo. A apologética cristã apresenta a resposta a todo o sistema anticristão. Então, o centro desse debate é Deus, seu Filho Jesus Cristo e a Bíblia. Então, essa resposta, segundo o apóstolo Pedro, deve ser com mansidão e temor. Mesmo aqueles que nos criticam e blasfemam contra o nosso modus vivendi, né? Como fala no versículo 16, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos para a nossa conclusão? A nossa conclusão aqui da lição diz o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus na sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Então, o nosso objetivo como a apologética é equipar o povo de Deus com argumento bíblico para que cada um possa conhecer, possa defender a sua fé, ajudar os seus irmãos, principalmente os novos convertidos, na compreensão da Bíblia e, além disso, permanecer fiel na fé até o fim, como fala Apocalipse 3:11. Então, continua sendo a tarefa da igreja atual.
como diz Judas, versículo 3, exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, para manter os cristãos, aonde? Na doutrina dos apóstolos, como diz Atos, capítulo 2, versículo 42. Então, nós temos aqui os nossos exercícios, revisando o conteúdo. Primeira questão diz o seguinte: quais os dois principais grupos heréticos que o apóstolo Paulo combatia? Resposta: o apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. Os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, os falsos doutores da lei, 1 Timóteo 1,7, da circuncisão, Tito 1,10, e as fábulas judaicas, Tito 1,14. Segunda questão: qual a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo? Resposta: a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas que são inspiradas por Deus. Terceira questão: onde deve começar o ensino cristão? Resposta: o ensino cristão deve começar em casa, no lar. Deuteronômio 6, 6-9. Quarta questão: qual a abrangência da inspiração do texto sagrado? Resposta: o Antigo e Novo Testamento. Quinta e última questão: como estaríamos no mundo sem a Bíblia? Resposta: estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119 e 105. Então, aqui nós chegamos ao final deste primeiro trimestre, onde falamos sobre a defesa da fé. Então, em defesa da fé cristã, o último texto da nossa lição diz o seguinte: as heresias afetam os pontos principais da fé cristã. Isso que diz respeito à Trindade, Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, e ao ser humano, né? Natureza, pecado, salvação, origem e destino. Aos anjos também, né? A igreja e as escrituras sagradas. Então, esses movimentos religiosos, eles estão dividindo igrejas e separando famílias ali, rompendo com os valores ortodoxos do cristianismo evangélico. Então, as principais doutrinas da fé cristã precisam ser preservadas e os crentes são chamados para essa responsabilidade. E esses pontos são inegociáveis e jamais devemos ceder 1 milímetro sequer. Então, nós vemos o comentário do pastor e teólogo Ezequias Soares. Ele desenvolveu ali os 13 capítulos desse livro, né? E em uma estrutura didática, como fala aqui na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, né? Os fundamentos bíblicos, as heresias relativas a cada ponto doutrinário e a reação da igreja, a refutação aos argumentos de seus heresiarcas e seguidores. Então, quando refutamos as heresias, estamos evangelizando e também defendendo o rebanho de Cristo dos erros doutrinários das crenças heterodoxas. Amém? E assim nós terminamos mais esta lição, mais este trimestre, tá? Prometendo já estarmos aqui colocando o segundo trimestre de 2025. Amém? Deus querido, te agradecemos por mais esta lição, te agradecemos por mais esta aula, por mais esse estudo, Pai. Agora pedimos, Senhor, tu venha abençoar a cada professor, a cada aluno, Senhor, a cada ouvinte que estará, Senhor, ouvindo esse estudo, preparando as suas aulas, Pai, crescendo, Pai, na graça e no conhecimento, através deste trabalho, Senhor. Abençoa, Deus querido, a toda a igreja, abençoa todas as classes, nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém
e amém.